Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é um momento de reflexão da palavra de Deus, é um momento em que Deus quer falar com cada um de vocês. E para compreendermos corretamente esta palavra e até mesmo aceitá-la com humildade e crer nela de todo o coração, nós precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós. E por isso eu quero convidá-los para que inclinemos nossa cabeça e elevemos a nossa alma ao Senhor e falemos com Ele em oração. Diante de Ti chegamos, ó amado Deus, para pedir que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da Sua santa palavra, um coração humilde e um espírito disposto a mudar de vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto do Evangelho, ele traz para nós muitas lições. Eu nem vou abordar todas elas nesta noite, mas vou abordar aquilo que eu julgo que agora traz ao nosso coração algumas reflexões que irão nos ajudar no nosso dia a dia. E nós precisamos entender o que estava acontecendo ali nesse texto. Por ocasião do seu aniversário, Herodes oferece uma grande festa, convida pessoas importantes e dá um grande banquete aos seus convidados. E como toda festa, assim hoje existe bebida alcoólica, naquela época também tinha. E depois de beber bastante, meio que perdeu o juízo, e aí ele começa também a perder a razão e já começa até mesmo a fazer besteiras. E em certo momento da festa, a sua enteada entra dançando diante dos seus olhos e diante dos seus convidados. Essa dança deve ter sido muito especial para ele, porque demonstrou provavelmente toda a sensualidade daquela jovem e também toda a sua beleza. Encantado, os olhos de Herodes ficaram encantados com aquela jovem, que ele então promete dar a ela o que ela quiser, e promete até algo interessante. Ele diz: até a metade do meu reino eu dou para ti. Aqui um detalhe bem interessante. Herodes, ele faz essa promessa de dar a metade do seu reino, mas era uma coisa que ele não podia dar, porque ele era um vassalo, e um vassalo ele apenas obedecia ordens, ele não podia dar aquilo que ele prometeu. Isso me fez lembrar de Satanás, que promete as coisas que ele não tem, como prometeu para Jesus todos os reinos, mas os reinos não eram dele. Como é que ele ia oferecer para aquela jovem algo que não era seu? E a jovem, diante dessa promessa fantástica, os olhos da jovem também ficou encantada com essa promessa, e não sabia o que pedir. Busca orientação com a sua mãe. E a sua mãe, com muita raiva de João, promete e pede a cabeça de João Batista. Por qual motivo ele permitiu algo tão cruel? Herodes gostava de João Batista, gostava das suas mensagens, gostava de ouvi-lo, assim mesmo como diz o texto, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Mas e por que Herodias tinha tanta raiva? Porque Herodias era, na verdade, amante de Herodes. Ela era esposa do irmão de Herodes.
E isso provocou a ira dela, porque João Batista dizia que o que eles estavam fazendo era pecado, e apontava o pecado, e pedia para que se arrependessem disso. Mas, sem piedade, sem dó, vai lá e corta a cabeça de um profeta de Deus para satisfazer os seus desejos. Se nós olharmos com os olhos de Deus, João Batista de fato amava Herodes e amava Herodias, porque para quem prega a palavra de Deus e pede arrependimento do povo, esse ama o povo, porque ele quer que esse povo vá ao céu. Ele não aceita simplesmente qualquer coisa, e ele quer que a vontade de Deus prevaleça acima de tudo. Mas o que importa? O que importa? A cabeça de João Batista estava na bandeja. Por fazer a vontade de Deus, a bandeja é traga perante as pessoas com a cabeça de João Batista, para satisfazer desejos humanos, para satisfazer apenas coisas humanas, interesses pessoais, e por isso calem a boca do profeta. Hoje, irmãos, nós temos muitas mocinhas dançando diante da sociedade. Nós temos muitas jovens dançando, encantando os olhos das pessoas e encantando até mesmo o olhar dos cristãos em muitas e muitas ocasiões. Os cristãos estão começando a ficar tão encantados com essas jovens dançando pelo mundo, que eles também já começam a perder na vida o que é o principal. Começam a deixar de lado aquilo que importa, aquilo que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Assim como lá naquela ocasião foi pedida a cabeça de João Batista, hoje, quem sabe algumas pessoas querem a sua cabeça. Quem sabe algumas pessoas estão querendo a sua cabeça na bandeja. E por quê? Porque você está apontando o pecado deles? Vamos pensar em algumas mocinhas que estão dançando em nosso mundo e que está deixando o povo encantado. São os pensamentos modernos que aparentemente são luz, mas que trazem atrás deles o reino das trevas para se instalar neste mundo de maneira tão cruel e tão destruidora como nós estamos vendo. Uma dessas mocinhas que está dançando aos olhos dos homens, sem dúvida nenhuma, é o poder. O poder está aí. As pessoas estão se matando por causa do poder. Fazem de tudo para ter esse poder em suas mãos. E não estão nem se importando o que eles precisam fazer para chegar lá em cima. E simplesmente saem atropelando o povo, sem dó e sem piedade. E esse poder, ele está de fato destruindo muitas vidas, muitas. O povo é capaz de mentir, de roubar, de matar, de maltratar, de abusar, e faz de tudo para chegar e pôr a mão nesse poder. E quando eles conseguem botar a mão nesse poder,
então eles demonstram quem de fato eles são. O que eles são capazes de fazer para continuar crescendo cada dia mais nessa vida. E para isso, quem sabe alguns irão perder a cabeça. Se você falar mal contra essas pessoas que têm o poder sobre você, quem sabe uma hora dessa a sua cabeça vai estar na bandeja. A outra mocinha que está dançando por aí e está trazendo sérios problemas para a sociedade é a riqueza. Eu não estou aqui condenando o rico, não é isso. Não estamos aqui para condenar ninguém. Mas o problema é quando nós colocamos esta riqueza acima do que é essencial na nossa vida. Quando nós não queremos mais nem saber o que Deus diz para que nós mudamos de vida, nós não nos importamos com o que Deus diz. Nós queremos é riqueza, porque junto com a riqueza vem o poder. E infelizmente na sociedade, as pessoas pensam que você é aquilo que tem. Talvez, por andar mal vestido, entre aspas, o que é mal vestido para um pode não ser para outro. E entrar numa loja, então você já sentiu um pouquinho o que é ser deixado de lado, porque você já foi taxado como pobre, como quem não vai comprar, como quem não está nem aí para a loja, mas quer só entrar lá para passar o tempo. Quantas riquezas são uma desgraça para a sociedade. Nós não vamos ser hipócritas de dizer que nós não precisamos de dinheiro. E o problema não é o dinheiro. Tem um versículo de 1 Timóteo que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quer dizer, para buscar a riqueza, eles não estão nem aí se vão desviar da fé. Para eles o que importa é riqueza. Então o problema não é a riqueza, o problema é o amor que eu coloco sobre essa riqueza. Esse é o problema. Então nós temos que cuidar, é aqui dentro, controlar o amor nosso pelo dinheiro. E quando alguém fala contra o seu dinheiro, então certamente você vai, de repente, vão pedir a sua cabeça na bandeja. Porque se você pregar para certos poderosos que estão aí roubando o dinheiro da saúde, e não estão nem se importando com o povo, então eles têm também o poder para pedir a sua cabeça. Eles têm dinheiro para pagar alguém para lá e cortar a sua cabeça, porque você está sendo um problema na vida deles. Portanto, irmãos, de repente alguém está querendo pedir a sua cabeça por isso. Outra coisa que está dançando em nossa frente, e isso está invadindo os nossos lares e destruindo as mocinhas que estão dançando, é a sexualidade. A sexualidade. Hoje ninguém mais nasce definido homem e mulher. Parece que nasce uma gosma, e essa gosma, à medida que os anos vão passando, vai se transformando naquilo que ele quer. E se esqueceu totalmente o que Deus fez, o que Deus criou, homem e mulher, e ponto final. E esses ensinos sobre a sexualidade, pais, abrem os olhos com os filhos de vocês.
Deem uma vasculhada nesse celular dos filhos. Deem uma olhada e conversem com eles para que vocês não tenham surpresas. Eu sei que é impossível controlar 100%, mas cuidem, porque hoje, mulher não é mais mulher, homem não é mais homem, e o pior é que esse pensamento está tão dentro da igreja, muitos achando tão normal, e o pior é que os pastores estão sendo questionados, estão sendo pressionados. Eu quero dizer assim, que vocês não me pressionam. Os jovens, quando pensam que está tudo certo, que está tudo legal, eu quero dizer que não é contra mim que vocês estão falando. Não é contra qualquer outro profeta, qualquer outro pastor, qualquer outro cristão que vai falar com vocês. Mas vocês estão indo diretamente contra Deus. Como naquela ocasião eles não conseguiam pegar Deus para pegar e falar: Deus, da onde é que se viu a minha cunhada ser minha amante? Onde se viu isso? Qual é o problema de dois cunhados se amarem? Qual é o problema de ter uma relação sexual com a esposa do meu irmão? Como não conseguiram pegar Deus e dar uma surra em Deus, eles pegam os profetas, e a cabeça de João foi colocada na bandeja por causa disso. E assim é com nós. Então, quando você combater isso, na verdade, eles não conseguem combater isso aqui. Eles não vão conseguir combater Deus, então eles combatem quem ensina isso aqui. E quem acredita nisso. Mas pouco importa que não é contra mim que vão, não é contra vocês que eles vão, é diretamente contra Deus. E nós vamos ter que, irmãos, aprender a lidar com essas situações. Nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que saber conversar com os nossos jovens sobre isso. Nós vamos ter que aprender como chegar o Evangelho ao coração deles. Uma coisa é certa, começa dentro do lar. É lá que começa. É lá que a coisa precisa dar um direcionamento, dar uma base para a vida desses jovens. É lá dentro. Homem e mulher, isso se ensina há mais de 5.000 anos. E nós, como cristãos, vamos continuar ensinando. Ninguém nasce uma ameba e se transforma depois em qualquer coisa. Mas nós nascemos homem e mulher. E ponto final. Podemos ter problemas? Sim, podem ter problemas. Mas nós temos que aprender a lidar com esses problemas. E outra mocinha dançando por aí e que está encantando muitos olhos é o fato de dizer que isso aqui não é palavra de Deus. Ou se pega isso aqui e se começa agora a rasgar aquilo que não importa, se joga no lixo, porque fere os meus sentimentos. Nossa, Deus não pode me ofender, Deus. Porque se Deus me ofender, não, Deus está errado, gente. Então nós temos que ir contra Deus. Nós cristãos, ou nós acreditamos nisso aqui, depositamos o nosso coração, a nossa vida em cima disso como palavra de Deus, ou nós temos que repensar a nossa fé. O que eu estou crendo? Ou eu baseio a minha vida nisso aqui? Senão não faz sentido. Quando nós somos ludibriados por esse pensamento,
então as coisas acontecem como nós estamos vendo. O reino de Deus já não importa mais. O reino de Deus não faz diferença na nossa vida. E se você combater isso e falar que isso aqui é palavra de Deus, eles vão te chamar de fundamentalista, de quadrado, de chato e de tudo o que mais eles vão botar. Eles vão botar 1000 nomes para você. Mas isso não importa. Se nossa cabeça tiver que ir para uma bandeja por causa disso, então ela vai para uma bandeja. E é por isso que eu escolhi o tema da mensagem: a vida eterna vale mais do que a minha cabeça. A vida eterna valeu muito mais do que a minha cabeça. Irmãos, olhemos à nossa volta. Pensemos um pouco. Pensemos com carinho. Talvez a sua cabeça está a perigo. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar, porque você ensina o que é verdade. Mas eu quero dizer para vocês que se você ama alguém, você corrige. Se você ama, você corrige. A Bíblia ensina isso. Que Deus nos amou tanto que Ele nos corrige. Então, quando Deus passa a varinha em nós, é para nos corrigir. Sejamos humildes e aceitemos essa correção. Toda repreensão que tem como objetivo arrependimento e perdão em Cristo deve continuar sendo feita. Toda repreensão, com amor, com carinho, de um pai que conversa com o seu filho de forma educada, de forma tranquila, com amor, mas com firmeza. Porque se o pai não sabe para onde ele vai, que dirá o filho? O pai e a mãe têm que saber qual caminho eles estão andando para poder trazer a família junto. Porque se eles não sabem, então a situação está difícil. Tem um texto de Romanos 12, 1 e 2 que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceitemos as coisas deste mundo, essas mocinhas que estão dançando aqui e que estão encantando os olhos e o coração de muita gente. Quem quiser viver contra a vontade de Deus, mesmo sabendo que é pecado, viva. Mas você, como cristão, pelo menos fale a ele que ele está errado, para que você tenha certeza de que ele ouviu que a vida que ele leva é pecado, e que você possa então dizer: pelo menos preguei a palavra de Deus e ele sabe. Além de João Batista perder a cabeça, Jesus perdeu a vida lá naquela cruz. Perdeu a vida por nós. Isso é amor. Isso é amor. E se eles acham que Jesus amou, mas eles esquecem que Jesus repreendeu as pessoas, ele até chamou de raça de víboras. Quem ensinou aquelas pessoas a escapar da ira vindoura? Deus, Jesus, repreende e corrige, porque Ele ama. Mas Ele foi fiel à sua missão, mesmo que tendo que derramar o seu sangue, Ele não cedeu, Ele não saiu do caminho correto, mas permaneceu neste caminho. A vocês, irmãos, e a nós cristãos,
cabe muito bem um versículo: vigiar e orar. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se pedirem a sua cabeça por você estar falando a verdade e ensinando o que Deus quer que seja ensinado, então para nós cabe aquele versículo maravilhoso de Mateus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos, irmãos. Se nós tivermos que dar a nossa cabeça, nós não seremos os únicos, muitos já deram, muitos estão dando, mas a Escritura diz que nós somos felizes, bem-aventurados, quando alguém pedir a nossa cabeça. Continuemos firmes na fé, sabendo que a vida eterna sempre valerá muito mais do que a nossa cabeça. Amém.